Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Nós vamos iniciar agora uma nova série de estudos. É o início do trimestre. Nós vamos começar uma nova lição da Escola Sabatina aqui. E o tema geral da lição desse trimestre é a verdade presente em Deuteronômio. Então nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, né? A verdade presente, o conceito que para alguns é meio desconhecido, né? Mas a verdade presente, a ideia da verdade presente é a seguinte: Deus ele tem uma verdade para cada época. Não é que as verdades mudam. Na verdade, Deus vai comunicando sua verdade aos poucos. Então ele apresenta uma verdade nos dias de Noé, depois ele vai apresentar mais verdades nos dias de Abraão, depois ele vai acrescentar mais coisas nos dias de Jacó, e depois mais coisas nos dias de Moisés. Então é assim, continuamente, até chegarmos a Jesus. E Jesus não para, porque Jesus ele vai declarar assim: olha, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós ainda não estáis preparados. Ele declara que o Espírito Santo, quando viesse, ele é quem transmitiria mais conhecimento, ele traria novo aprendizado. Então, isso se repete na história de toda a igreja. Então, sempre temos uma verdade presente, uma verdade para a época. Nós temos uma verdade presente hoje. Então, nós vamos estudar a verdade presente dos dias de Moisés, no livro de Deuteronômio, e vamos aplicar essa verdade presente para os nossos dias. Vamos trazer a orientação que foi dada para os dias de Moisés para o nosso tempo presente. Ela vai se tornar a nossa verdade presente, em vista da quantidade de luz que nós temos hoje. Então, nós vamos ampliar aqui os ensinamentos que o próprio livro de Deuteronômio traz. Vamos procurar nos familiarizar primeiro com o livro de Deuteronômio. Né? Muita gente, né, tem o costume de, ao fazer um ano bíblico, ou começar uma leitura da Bíblia, pular o livro de Deuteronômio. Na verdade, é assim, as pessoas leem o livro de Gênesis, aí começa o Êxodo até a parte que tem histórias, né? As pessoas querem ouvir histórias. E o Deus, ele é muito sábio, porque ele na verdade, conta, a Bíblia toda é uma história. A Bíblia toda é a história do povo de Deus, e os ensinamentos de Deus, né, de Jesus, se observam na vida do povo de Deus. Só que os livros, o livro todo, a Bíblia toda, não é só história. Né? Então, a gente tem que ler tudo. Não pode só ficar escolhendo as partes que a gente gosta mais e abandonar as outras partes. Não é assim. Então, as pessoas chegam lá em Êxodo, leem a parte da história, né? Moisés atravessa o mar, chega no monte, né? Tudo aquele. Aí, quando começam as descrições das leis que Deus dá a Moisés ali no monte, aí a pessoa vai se cansando, vai começar a achar que é repetitivo e para. Aí quando chega lá no Levítico inteiro são leis. Aí ele não quer ler mesmo. Aí ele pula de vez aquilo ali. Aí chega em Números. Aí Números tem muita genealogia, né? Tem pouca história. Aí pula também. Aí vai lá em Deuteronômio. Deuteronômio tem um pouco de história, mas aí tem um discurso enorme de Moisés e repetição da lei. Pula também. E isso traz um prejuízo muito grande para o estudo da palavra de Deus como um todo. Eu vou explicar para vocês. Eu já expliquei isso antes. Né? Existe uma história, existe um fio de ouro que perpassa toda a história bíblica, toda. Né? Jesus ele está presente do Gênesis ao Apocalipse. A aliança de Deus com o povo de Deus está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. E os trâmites dessa aliança, eles se encontram aqui, nos 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés. Se nós não procurarmos entender os 5 primeiros livros de Moisés, fica quase impossível, né? Na verdade, quase impossível não. É impossível compreender corretamente o restante dos livros, os outros livros e o Novo Testamento. Algumas pessoas pensam que só o Novo Testamento basta. Então eu vou ler o Novo Testamento, tem a história de Jesus aqui, tem instrução para a nossa época, né? O Novo Testamento tem a ver conosco, né? Com nós, somos gentios, mas não é bem assim, não é assim que funcionam as coisas. Deus ele não separou o judeu de gentio. Deus ele incorporou, ele acrescentou, né? Ele enxertou na árvore o gentio. O judeu ele não foi tirado da árvore,
ele pode, o próprio Paulo fala que o judeu ele pode ser colocado ali também, ele pode trabalhar junto com o gentio, é um povo só. Então não é para ver uma separação aí. E o conhecimento e entendimento que temos no Antigo Testamento, infelizmente, ele é entendido dessa forma. Ah, aquilo ali eram verdades para os judeus, né? Só para o povo de Israel, não tem nada a ver conosco hoje. E está tudo errado, não é assim, não tem nada a ver. Jesus era um israelita, Jesus era um judeu. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele veio como homem da nação judaica, da nação israelita. Ela tem um peso muito grande. Todo o conhecimento que foi dado a esse povo é o conhecimento que nos traz luz hoje. Então nós temos que compreender perfeitamente as bases disso tudo. E as bases de todo o conhecimento bíblico está ali, o alicerce de tudo, os 5 primeiros livros de Moisés. Então nós vamos estudar nesse trimestre o livro de Deuteronômio. Eu aconselho você que acompanhe, que estude com atenção, leia o livro inteiro, leia o livro todo, para você ter uma compreensão geral, para quando surgirem os assuntos, você não ficar perdido, né, durante o estudo. Leia o livro todo. São 34 capítulos, você não vai levar tanto tempo para ler todo o conteúdo assim, não. Leia o livro todo e aí vai acompanhando o estudo. Você vai ter a compreensão melhor, o entendimento melhor do livro de Deuteronômio, tá certo? Vamos lá, o livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés. Tem um grupo de estudiosos aí que tentam solapar essa ideia, mas não tem jeito. O livro de Deuteronômio, assim como os outros livros, e o livro de Jó também, não pertence ao Pentateuco, né? O Pentateuco é esse conjunto dos 5 primeiros livros que aparecem na Bíblia. Mas é um estudo pormenorizado aí das Escrituras, nos fará chegar à conclusão de que o primeiro livro que foi escrito foi Jó. Mas Jó não faz parte desse conjunto de 5 primeiros, são os livros da lei, é a Torá. Nós chamamos esses 5 primeiros livros, né, de Pentateuco, né, um nome que surgiu por causa da tradução grega do Antigo Testamento, das escrituras hebraicas, mas os judeus eles chamam os 5 primeiros livros de Torá. Então eles chamam que significa lei, mas não só no sentido de lei pura e simples, né? A lei para o judeu é ensinamento. A própria palavra hebraica Torá significa ensinamento, é o conhecimento que é transmitido de Deus para o homem, é o conhecimento que trará sabedoria. Não é à toa que a própria Escritura vai dizer que aqueles que vivem, né, que seguem a lei de Deus, eles são mais sábios, né, um povo mais sábio, eles seriam destacados das outras nações por causa da sua sabedoria. A sabedoria deles viria do temor do Senhor, da obediência. Esse temor ele inclui aí a obediência, a devoção ao verdadeiro Deus, né? A gente vai analisar isso nos blocos aqui de Deuteronômio que a gente vai passar daqui a pouco. Então a palavra Deuteronômio, né, ela tem um significado, né, um significado que vem da versão grega desse livro de Moisés, e significa repetição da lei, né? Deuteronômio significa repetição da lei, ou lei repetida. Por quê? Porque aqui no livro de Deuteronômio, Moisés ele vai repetir muitos dos preceitos que já foram ditos nos outros livros. É lógico, haverá também acréscimos, né? Tem coisa a mais, não é simples repetição. Tem coisa a mais, existe um aprofundamento. É um apelo de Moisés aqui para que o povo, ao entrar em Canaã, não se esqueça de Deus. Então, o quadro aqui é o seguinte, o que acontece aqui no Deuteronômio são discursos de Moisés às portas de Canaã. Eles estão para entrar em Canaã. Eles ficaram vagando pelo deserto durante 40 anos por causa da desobediência daqueles que saíram do Egito. Então Deus ele proibiu, ele falou assim, olha, esse povo não vai entrar. Então o povo que saiu do Egito peregrinou durante 40 anos no deserto e morreu no deserto. Os filhos que nasceram no deserto, a nova geração, essa é que entraria em Canaã, né? Os descendentes desses que foram libertos do Egito. Quem do Egito, então, que entrou em Canaã? Só 2, Josué e Calebe. Josué e Calebe foram tirados do Egito e eles são os únicos que entram em Canaã. Nem Moisés entra, nem Arão entra, nem Miriam entra. Então, esse povo todo peregrinou e agora eles estão à porta de Canaã, nova geração,
E Moisés discursa para que eles não abandonem, não façam como seus pais, não abandonem os mandamentos, não sejam desobedientes à aliança, não quebrem a aliança é reforçada aqui. Essa é a repetição da lei, ela é repetida nesse sentido aqui, né? Os judeus chamam o quinto livro, o Deuteronômio, de Devarim, que significam palavras, né? Só que no hebraico a palavra Devarim não é só palavra, não significa a palavra pura e simples, né? É a palavra no sentido de evento, né? São palavras que narram eventos. E isso acontece aqui, porque é contado toda a história do povo de Israel de forma resumida, né? O percurso todo que eles, né? A libertação deles do cativeiro, a forma como Deus milagrosamente tirou eles de lá. E a repetição da lei não deixa de ser uma história. Ela acontece dentro de um contexto histórico. É a história do povo de Israel. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver. O livro de Deuteronômio ele é dividido em três grandes blocos. Nós vamos analisar cada bloco, certo? Para você ter uma visão geral de tudo aquilo que acontece aí no livro, tudo que se passa no livro. Então o primeiro bloco, nós temos no capítulo 1 ao 11, nós temos o discurso de abertura. Então aqui Moisés resume a história do povo, apresenta o livramento poderoso de Deus, seu auxílio e proteção, contrastando com a desobediência e ingratidão do povo. E é por causa dessa desobediência e ingratidão que esse povo não entra em Canaã. Só quem vai entrar é a nova geração, com exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos fiéis até o fim. Moisés conclama novamente o povo, que agora é uma nova geração, a renovar o pacto com o Senhor. Os 10 mandamentos são repetidos lá no capítulo 5. No capítulo 6, nós encontramos o Shema. Isso aqui é uma parte muito importante do livro aqui de Deuteronômio, né? Então, o Shema, ela é uma expressão, a palavra hebraica significa ouve, né? E ela se encontra no verso aqui de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, né? E nós vamos ler o verso 4 ao 5, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? O ouve aqui, do hebraico, essa palavra hebraica, ela não é simplesmente um apelo aqui para que o povo simplesmente escute, né? A palavra ouve aqui, ela inclui já uma resposta, é ouvir com responder. Então seria como obedecer, né? Ao falar assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, está dizendo assim, olha, obedeça Israel, obedeça. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando fala em amor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, esse amar aqui não é simplesmente pura emoção. É emoção junto com decisão, né? O amor aqui é mais uma decisão, é uma escolha. E isso se resume na palavra devoção. A devoção é esse amor que permite, que possibilita a escolha do caminho certo, do caminho correto. A gente vai ver o apelo, essa escolha, né, ela aparece, né, o apelo pela escolha, ela aparece no final do livro de Deuteronômio, quando Moisés conversa, né, faz o seu último discurso, a gente vai chegar lá. Então o Shema, esse texto ele é tão importante para o povo de Israel, é tão importante que eles levam isso escrito em caixinhas que colocam na testa, na mão, colocam nos umbrais das portas, né? É um verso importantíssimo que abre ali as cerimônias do povo judeu. E, infelizmente, para nós cristãos, o texto perdeu sentido e não deveria ter perdido. Não deveria ter perdido, porque, olha, o próprio Jesus repete, né? Vamos ver? Presta atenção neste vídeo aqui. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre,
E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Então tá aí, vocês viram, né, o episódio, um episódio muito bonito lá, que aparece ali quando Jesus conversa com o mestre da lei a respeito do que é necessário, né, o que é preciso fazer para alcançar a salvação, né, como Jesus interpreta a lei. Então é muito bonito, essa passagem é muito bonita, e ela é um reforço, né, do Shema. O Shema, ele é importante não só para o povo judeu, ele é importante para nós, é importante para o mundo, para todo mundo. O propósito de Deus nunca foi que a sua verdade ficasse limitada a um pequeno grupo, né? O propósito de Deus sempre foi alcançar a humanidade. Vamos ao segundo bloco, capítulos 12 a 26. Aqui aparece a adoração de Israel ao único Deus, né? O que eu disse lá, né? Aqui é reforçada a ideia do Shema, ela vai ser desenvolvida aqui a partir do capítulo 12 até o 26. E é interessante, né, que é um destaque aqui nesses textos, é para os 10% da renda, né, que aqui, né, nesse evento, nós vemos aquilo que foi dito lá pelo próprio Jesus lá na frente, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, 10% da renda deveria ser levada a Deus, né? Os sacerdotes receberiam, os levitas receberiam essa renda do povo para os trabalhos do templo, do santuário, para a manutenção e para a própria sobrevivência do povo levita. E a cada 3 anos, outros 10% seriam destinados aos pobres, ou seja, para auxílio do próximo, daqueles que não tinham condições boas de vida, né? Pessoas que passavam por situações difíceis, como as viúvas, os órfãos, né? Pessoas que haviam ali sofrido, que por motivos, por tragédias, né, na sua vida, passavam por uma vida de pobreza. Eu digo tragédia porque assim, o povo judeu, ele não era pobre, né? Os que eram pobres não eram pobres por preguiça. Eu não quero dizer que não havia preguiçoso, não, mas era coisa rara, viu? Era coisa rara. O povo judeu era muito trabalhador. Você pode ver que o povo judeu até hoje é conhecido por saber administrar muito bem o dinheiro. É um povo que tem muito dinheiro. E foram muito perseguidos na história justamente por conta disso. Tem gente que acha que existe uma conspiração do povo judeu para dominar o mundo. Olha, o ser humano, né? O ser humano ele inventa tanta coisa para justificar a sua própria incapacidade, né? A sua mesmice, a sua pequenez, né? O ser humano pequeno. Então, quer dizer, as pessoas não seguem os princípios administrativos, né? Financeiros que foram dados por Deus na sua palavra. Eles não seguem, não conseguem prosperar. E aí a culpa é de quem? A culpa é de um povo que é conspirador, que quer dominar o mundo. A culpa é deles, é por isso aí. O povo está lá seguindo o que Deus instruiu, se tornam prósperos, mas aí os invejosos não reconhecem isso. Eles são prósperos porque existe uma conspiração por trás, né? Assim, essa é a humanidade, né? Vão vendo aí. Então isso aconteceu com o povo no passado, aconteceu com o povo judeu até hoje. E a palavra de Deus, ela dá as instruções aqui, de como deve fazer. E aqui está incluído o amor a Deus e o amor ao próximo, olha só. Parte da nossa renda como expressão de nosso amor a Deus, parte de nossa renda como expressão de nosso amor ao próximo. A liderança de Israel deveria submeter às leis de Deus e à orientação dos verdadeiros profetas. Então aqui nesse bloco aqui, vem sendo ressaltada que a nação de Israel seria uma nação diferente. As pessoas adoravam seus líderes como se fossem divindades. Aqui não. Aqui no povo de Israel não vai adorar nenhuma divindade, nenhum homem como se fosse uma divindade. Os homens, eles devem se submeter ao Deus verdadeiro, ao Deus único. E nesse bloco também nós encontramos muitas leis civis e leis sociais, leis que
que diz respeito ao casamento, à casa, né, a finanças, auxílio aos necessitados, aos pobres, né, às viúvas, os órfãos das viúvas. Então nós vamos encontrar tudo isso aqui. Muitos vão achar essas leis duras, viu? Mas você, para entender essas leis aqui que aparecem em Deuteronômio, vocês têm que comparar essas leis com as leis que existiam nas outras nações da época. Quando você compara, você vê o que Deus estava tentando fazer com o povo de Israel, o caminho que Deus estava tentando mostrar para eles. Então não tente enxergar o Deuteronômio com sua visão, com óculos, né, com sua cosmovisão do mundo moderno. Não é assim que você tem que ver. Você tem que enxergar como era nos dias do povo judeu, para poder entender o propósito de Deus com tudo isso. E o terceiro bloco, do capítulo 27 ao 34, nos traz advertência para o povo, advertência para que o povo obedeça ao Senhor. Lembra que eu falei? Moisés ele faz um apelo lá atrás. Então, aqui é dito o seguinte: os que obedecem, a obediência é igual a bênção e prosperidade do povo. A desobediência é igual a maldição, devastação e exílio. Então, quanto mais desobediência, quanto mais separação de Deus, chegaria ao ponto da nação deixar de ser nação, seria levada em exílio, outra nação, ou seja, se repetiria a história do Egito. Moisés conclama o povo a escolher entre a vida e a morte, a bênção ou maldição, e aconselha que escolham a vida. Moisés prediz que o povo se rebelará, mas declara que após o cativeiro, Deus renovará o coração do seu povo. Então existe aqui um apelo para que o povo escolha a vida, né? Então é colocado diante deles a vida e a morte, eles têm a escolha. Então isso aqui já cai por terra aquela teoria, a teoria calvinista, de que nós temos uma vida já predestinada. Não existe isso aqui. Aqui é bem claro, nós podemos escolher entre a vida e a morte. Moisés ainda fala assim: olha, aconselho que vocês escolham a vida para vocês viverem bem. Mas só que Moisés sabe que o povo vai se rebelar. Foi revelado a Moisés que o povo se rebelaria. Mas foi revelado mais ainda a Moisés, que lá na frente, após o cativeiro, o povo voltaria para Deus. E Moisés ele vai declarar também que depois dele virá um outro profeta, um profeta maior do que ele. E a esse o povo deve ouvir. Quem é esse profeta? Esse profeta é o próprio Jesus. Jesus é o profeta que vai continuar esse trabalho aqui. Ele vai ratificar a aliança, ele vai cumprir todos os mandamentos, ele vai trazer a salvação. Esse é o profeta esperado, desde o Éden, né, que é mencionado lá, a semente da mulher. Moisés ele vai repetidas vezes mencionar a vinda desse libertador, né? E as escrituras, todas as escrituras do Pentateuco apontam para isso. As cerimônias apontam para isso aí. O libertador, aquele que virá, né? A cada sangue de um animal derramado, ali havia uma profecia de que no futuro o inocente Filho de Deus morreria por toda a humanidade. Isso é o que declara o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio ele é tão importante, ele é citado 80 vezes no Novo Testamento. Isso é para você ter uma noção. Para você entender o Novo Testamento, você tem que entender o livro de Deuteronômio e todos os demais livros do Pentateuco. Você tem que ter essa compreensão, porque senão você não vai entender, não sabe o que se passa lá. Você vai ter uma compreensão parcial do Novo Testamento. Será impossível ter uma visão profunda do Novo Testamento. Então muita gente se perde justamente por conta disso aí. Acham que são coisas separadas. E não são. São coisas que se complementam. São coisas que nasceram para coexistir. Né? Uma precisa da outra. Né? O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. O Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. Ou seja, muitas coisas ainda estavam por acontecer. Né, o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava é a vinda do Messias, a salvação que estava proposta nessa vinda, no seu sacrifício. Então tudo estava ali, expresso nos primeiros livros. Né, e tudo é Escritura Sagrada. Quando Jesus fala assim que devemos examinar as Escrituras, é nesse sentido. Né, as Escrituras todas, porque as Escrituras que existiam nos dias de Jesus era o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Eles não chamavam assim de Antigo Testamento, eles chamavam de Escritura Sagrada, que é como nós deveríamos chamar hoje também. Né? Não era nem para existir
essa divisão, né, que a gente faz. Hoje, por questões didáticas, é útil a gente falar Novo e Velho, mas há quem chame o Antigo Testamento de Escrituras Hebraicas, é o mais apropriado. Escrituras Hebraicas, tá certo? Então é isso, ó. Se aprofunde aí, ó, leia bastante o livro de Deuteronômio, leia, estude bem durante esse trimestre todo, faça anotações, faça observações, coloque no seu caderninho. Se você tem a lição, essa lição aqui, né, que você pode comprar pela Casa Publicadora Brasileira, ou você pode acessar o site. Tá aqui o site aqui para você acessar. Você tem ali o conteúdo, você pode estudar a lição online também. E aí vai fazendo as anotações aí no seu caderninho, certo? Com a anotação fica mais... você aprende mais, né? Olha, um segredo para você aprender bem as coisas é anotar. Então é isso, gente. O livro de Deuteronômio é um livro que apresenta um Deus amoroso, um Deus de amor, né? Amor aparece várias vezes, tanto da parte de Deus para com o povo, como fala do amor que o povo deve ter, né? O amor a Deus. Não é à toa que o Shema, ele é entendido como o centro desse livro aqui. O Shema, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a Deus sobre todas as coisas. Jesus ele vai citar isso lá, como vocês viram, no Novo Testamento, junto com outro texto que é de Levítico. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.